Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias e ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou aqui com ela. É a típica história do sempre te vi, sempre te amei, mas nunca pessoalmente. E eu estou conhecendo pessoalmente hoje aqui. Ela que é psicóloga, formada pela USP, uma terapeuta de casais de mão cheia, casais e família, além de fazer também os seus atendimentos individuais, não é? Especialista em Reich. Eu preciso ler aqui porque ela é professora e supervisora do Instituto Brasileiro de Análise Reichiana Contemporânea, dentre muitas outras credenciais que a gente vai explorando aqui ao longo do programa. Eu estou aqui com a deliciosa Maria de Mello. Oi, minha querida. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você por ter convidado. Puxa, Um grande prazer. Tanta gratidão. Porque nós nos falamos há tantos anos, há tanto tempo, e nunca nos vimos pessoalmente. É verdade. E as conversas foram poucas, intensas. Embora a curto prazo a gente falava e ia no ponto. Muito bom. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E o que eu não falei, e que é importante, é que a Maria, ela é autora de um sem número de livros, mas ela é autora dessa preciosidade aqui, que é um xodó. Ganhei autografado há muito tempo. Uhum. Ele é chamado de A Coragem de Crescer, Sonhos e Histórias para Novos Caminhos. Como é que você pariu essa pérola? Eu quero, de onde veio? Como é que foi essa canalização? Olha, foi um momento importante da minha vida em que eu estava fazendo algumas transformações fundamentais e isso saiu assim, era uma necessidade de falar tudo isso para as pessoas que estavam comigo, estava tudo vindo nessa direção. E aí escrever é uma coisa muito importante, né? Jornalista, psicóloga. É. E é preciso ter coragem para crescer? Precisa ter coragem para crescer. E agora, coragem, eu não quero dizer... As pessoas confundem muito coragem com falta de medo. Não é falta de medo. Às vezes dizem... Eu estou... Uma das queixas que costuma acontecer, eu estou em terapia porque eu não quero mais ter medo. Bom... O medo faz parte, não é uma sacanagem de Deus, não. Ele tem todas as outras emoções, inclusive tem muito motivos para estar aí, é construtivo. É então, necessário. Necessário. Nosso cérebro reptiliano que avisa a gente do perigo, que age e reage antes, o neocórtex é lento perto dele. Então, não é que você não tem que ter medo, você vai tirar o seu medo, porque aí você fica... A pé. A pé. Mas a coragem é você lidar com o seu medo em determinados momentos principais em que a vida está te colocando situações que são situações especiais para você evoluir. E Maria, recentemente eu tive contato com a tua história. E é uma história de uma lindeza, de uma generosidade, de uma beleza. Assim, gente, de onde você veio, das suas raízes, de como você volta para lá. Eu queria te ouvir um tico sobre isso, porque eu acho que as pessoas precisam ter contato com essa poesia de coragem, de dor, mas de alegria, de resiliência. Resiliência, sim. Então... Aliás, eu vou contar um caso para você. Um caos. Eu amo causos. Que eu nasci no Cerrado de Minas Gerais, maravilhoso. Fiquei até 7 anos de idade lá. E vim para São Paulo, né, com essa idade, 8. E eu acho que o momento importante que eu vou contar é o momento em que acho que eu nasci como psicóloga. Eu tinha uns 6 anos de idade e tinha acabado de fazer um clube lá, pelo primeiro clube, porque era tudo cerrado, fizeram um clube para os ricos. Clube de campo, né? Não, era um clube de tênis clube, era tênis para clube ricos mesmo, para aqueles fazendeiros e tal. Mas evidentemente que nós, crianças pobres,
íamos lá e frequentávamos e passava pelos buracos, enfim, Dava um jeito de estar dava um ali. jeito. E nesse dia eu estava com a minha irmã, nós chegamos lá, o porteiro, a gente chamava ele de Gago, porque ele era gago, e então a gente falava, posso entrar? Ele, pé, a gente já entrava. E nesse dia, a minha irmã, que tinha uns 2 anos a menos, escorregou, tinha um poço de água, e, e era todo circundado só por barro, e ela escorregou e caiu. Jesus. E aí? E aí eu peguei ela pelos cabelos e fiquei segurando e berrando, Gago! É, e, e eu fiquei segurando, meu pé foi escorregando. E naquele momento eu tinha que definir, teve uns momentos que eu tinha que definir, solto ou morro junto. Né? E eu tomar essa decisão aos 6 anos, acho que é uma coragem de crescer. Porque eu decidi que... Eu pensei, minha mãe vai me matar se ela morrer. Eu falei, mas se eu morrer também... Enfim, passou tudo isso rapidamente e eu vou segurar até o ponto que eu não caia. Aí o Gago chegou. Gago, preto, meio atrapalhado. Esse foi o meu primeiro herói. Ele tirou a gente de lá. Mas essa história de até onde eu sustento, quer dizer, eu estou aqui, a humildade de saber que eu estou aqui no meu papel. A partir de um certo ponto, é demais. Eu tenho que deixar para o chefe. Isso aqui acho que norteou a minha busca do que eu ia fazer na vida. E ainda assim era uma vida de muita falta, muita necessidade, né? Porque eram muitos irmãos. E aí, enfim, trabalho Sim. duro, né? Sim, sim. Como que uma pessoa empreende uma jornada dessas, né? E aí a decisão de vir a São Paulo, e aí aqui se torna psicóloga. Realmente tem que haver um fluxo energético do universo que vai te impulsionando para onde você deve estar. Porque qual é a chance disso acontecer? É verdade. Sim. Eu acho que, por exemplo, quando nós chegamos a São Paulo, a gente tinha apenas dinheiro para viver uns 20 dias. Nós fomos para uma favela. Mas ali eu vi a diferença entre alguém que tinha vivido uma cultura de muita integração, uma mãe muito inteira, e a família toda unida. Isso fazia uma grande diferença ali. E tinha uma amiguinha que você se despediu dela lá? Sim, tinha. Aquela foi muito importante, muito importante. Mas chegamos aqui e aqui foi difícil, naquele começo. Mas a diferença é que eu tinha família, eu tinha referência, então era muito importante. Eu ficava o dia inteiro sozinha, mas eu tinha onde voltar. Né? E comecei a aprender a lidar com as coisas ali, com os traficantes, com não sei quem, com a polícia. Enfim, e foi rapidamente a gente saiu daquela... Uma coisa interessante é que quando eu cheguei na Estação do Norte, eu tinha 7, 8 anos, foi a primeira vez que eu vi um japonês. E eu fiquei muito entusiasmada com aquilo e ficava falando para minha mãe. Ela tinha algumas coisas para fazer. Eu quero... O que é? Pega nele para mim que eu quero ver. Pega nele. Pega nele! E foi interessante porque depois disso hoje em dia eu peguei nele. Eu peguei nessa raça. Você pegou nessa raça? O que você quer me contar? Você é casado com um japonês? Não, mas peguei no coração. No coração, assim, os nipônicos. Realmente eu toquei. Né? Mas é interessante assim que a minha curiosidade humana era muito, muito forte sempre. Né? E a curiosidade é uma das coisas que ajuda muito você a lidar com o medo. Olha, isso é interessante. Sabe... São duas pulsões que conversam bem. Né? Então, assim, foram tempos difíceis aqui. Aqueles 7, 8 anos, tinha pouca comida, mas tinha muito grupo, tinha muito família, tinha a grande família, tinha... Uma união que a dificuldade traz.
Sim, é verdade. né? E também o cerrado era uma coisa muito importante. Então, e aqui também houve uma grande união. Minha mãe teve 7 filhos. A primeira, 8 filhos. A primeira foi uma menininha que ela adotou. Um dia ela tinha 17 anos, não era casada, casou logo em seguida. Ela lavou louça e jogou a água pela janela e um bebê chorou lá fora, Meu Deus. engatinhando na lama. Foi a primeira filha dela, uma pretinha. E o Ah, mais interessante é que quando nós chegamos a São Paulo, aí ela adotou, falou para a mãe, olha, a mamãe bebia, falou, adoção naquele tempo era assim, você não está cuidando da sua filha, você para de beber e volta aqui que eu te dou ela se você parar de beber. Ela não parou, então a menina ficou nossa. E ela, quando nós chegamos a São Paulo, ela foi a primeira a arrumar emprego. Nós só tínhamos dinheiro para viver uns 15 dias. E ela era uma grande cozinheira. E ela arrumou emprego e foi por ela que a família toda teve tempo de se organizar, sair da favela e começar. Você vê como a vida é inteligente, né? Muito se a inteligente. gente tem olhos para olhar e entender e acompanhar esse fluxo, a gente ganha. Exatamente. Se a gente tem olhos. Que a tua mãe podia ter falado, ih, olha aí, ó, Aham. chorou. Uhum. Mas não, algo ali fez sentido para ela e ela obedeceu Aquele impulso fortemente. E é uma figura importante na família, enfim, muitas coisas. Então, foi importante esta. Eu estava falando da coragem de crescer. Não se trata de não ter medo, mas de você ir aprendendo a lidar com o seu medo, não paralisar com o medo. Né? Sabe uma coisa que me veio também? Porque daí eu vou buscando fazer um recorte, puxa, psicóloga, né? E psicóloga que trabalha a energia do corpo. Então a gente está falando de corpo, até vou querer depois que você explique, porque é um público provavelmente é mais Sim. leigo. Mas quer dizer, aquele movimento de segurar a sua irmã e sentir todo o seu corpo se preparando ali para uma decisão. E o corpo meio que começando a deslizar e entendendo essas forças. E o impacto emocional daquilo tudo provavelmente teve algo a ver com essa escolha da bioenergia. Sim, com certeza. Uma experiência muito forte. Sim, muito forte. Talvez ilustre eu dizer para você que há uns 3 meses atrás eu atendi uma pessoa que me procurou para psicoterapia e ela estava com uma dor na lombar, aqui no quadril do lado direito. E tinha feito todas as coisas que uma pessoa que tinha muitos recursos e estava com ótimos profissionais, exames, e não conseguia resolver aquela dor. Então, veja, e ela tinha uma história parecida de ter que segurar situações muito pesadas ao longo da vida. E também aos 7 anos, principalmente. Então, o que acontece? Se você for ver, por exemplo, se você está segurando além do que você pode, veja o que acontece com o teu quadril. Aqui e o quadril. Então, aos 60 anos, aquilo estava que estava. Né? Cronificou de um jeito. Cronificou. Então, foi muito importante. O diagnóstico é muito importante. Eu trabalho muito com isso, com diagnóstico e um projeto terapêutico a partir disso. Então, foi importante ela sentir que ela ainda ela estava passando por um período de há um ano que ela estava passando por um período ela tinha que segurar alguém, e dessa vez era um filho. E ela estava no limite ali. Como? Então, foi importante ela perceber que ela ia no fisioterapeuta, não sei o quê, relaxava, mas em seguida era um traço de caráter, era um jeito de estar na vida. E ela precisava tomar consciência desse jeito. E o que ela fazia quando ela estava estressada, quando ela pensava nas situações limites. Ela fazia isso. E eu ajudei ela a sentir aquilo, e como o quadril ficava absolutamente preso. É isso, uma posição assim de muito esforço. Ela tinha vivido uma vida de esforço. Então, para ela, o termo era como conseguir
se organizar para não ter que fazer o serviço de Deus, fazer apenas o dela. Né? E Relaxar. poder relaxar, poder expirar. Ela estava numa inspiração constante e de esforço. Como poder encontrar o próprio equilíbrio, né? Sendo uma terráquea que se conecta com o infinito e com o divino, de forma que você tem duas pontas que te dão a possibilidade de você fazer só a sua parte. Então, isso é uma história que mostra bem assim como é importante você ter consciência do corpo. E a gente fala muito de trauma hoje, né? Na análise reichiana, a gente, principalmente na análise reichiana contemporânea, do Genovino Ferri, que é o meu sócio italiano, a gente pensa em que o trauma não é só a questão de o trauma ou não trauma, mas de onde ele veio, de que fase da vida, qual a intensidade, qual o tempo de duração e onde ele te pega no corpo. Precisa de uma análise mais aprofundada sobre para saber de onde ele vem. Então, por exemplo, se foi na intrauterino, é onde a gente mais é marcado. Mas mesmo ali, quanto foi marcado e quanto depende do tempo, enfim. Hoje em dia, graças a Deus, a humanidade está se dando conta disso, né? De que há vida dentro do útero. Porque vida pensante, eu digo, né? Porque a gente tende a imaginar que é um embrião ali que não só sente sinestésica, sensorialmente. A base da nossa vida está ali. E hoje em dia está se tomando consciência, a neurociência está entrando. E, graças a Deus, estamos tomando consciência de que, a partir da concepção, já começa a acontecer a coisa. A fase seguinte é quando você está amamentando, está sendo amamentado. E, por exemplo, em que lugar do corpo essa fase te toca e te marca? Então, saber disso é como nós somos um edifício de 7 andares, de 7 níveis corporais que estão ligados a essas fases da vida. Então, no diagnóstico, a gente vê em que fase você teve marcas, qual a intensidade dessa marca. E, às vezes, por exemplo, quando tu for na fase intrauterina, a intensidade é muito grande, eu não chego mexendo com aquilo. Eu mexo, por exemplo, no tórax, onde ela, por exemplo, essa pessoa que eu te contei, ela tem um tórax forte, tem essa coragem de... Eu mexo ali para depois eu ir no lugar mais fragilizado. Então, é uma psicoterapia que ela funciona na conversa também, mas muito no toque. Muito a gente faz ativações corporais que não são ativações que, por exemplo, se você está trabalhando a fase oral, a fase de depois de nascido, até 6 meses, 7 meses, ali a função mais importante é sugar. Se você não mamou, se a amamentação, a sua mãe estava mal, você não conseguia nem olhar para ela, o olhar dela estava triste, atrapalhado. Então, a criança evita olhar. Por exemplo, uma das bases da miopia. Ela fica no nariz, porque se eu olhar para lá, é muito disfuncional. Eu fico aqui. Olha que interessante. Não é interessante? Muito. É muito interessante. E aí a gente vê assim, cada sintoma, a história dele. E vai saber onde entrar, em que apartamento desses 7 andares, são 7 níveis corporais, você mexe de forma que você possa não desestruturar a pessoa. Aquilo que aquele sistema aguenta. Né? É muito interessante, realmente muito interessante. E aí isso é a psicoterapia individual. E aí, como é que é? Tem uma coisa assim que eu acho que eu admiro muito em você, que é o seguinte: tua psicoterapia de casal é um negócio assim muito legal. A pessoa, desde o dia 0, do minuto 5, você já consegue ter níveis de consciência, de entendimento daquela dinâmica.
E você devolve isso, o que é muito legal. Sim. Então, vamos lá. Qual que por que a terapia de casal funciona? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer. Muito importante mesmo, né? A relação é a vida de todo ser vivo, né? Se você não tem a conexão com o outro, dali que surge a alimentação importante para o seu sistema, né? E o casamento, como a pessoa está ali junto, testa todos os limites e os traços de caráter, os jeitos de funcionar que foram eficientes, por exemplo, na família dela, e que está ali muito formado e que para ela aquilo é a única forma e é o certo. Quando ela, no casamento, por exemplo, nesse momento da vida, aquilo se torna disfuncional. E é muito difícil você se dar conta de uma coisa que foi onde você se apoiou a vida inteira, né? E às vezes, por exemplo, um dos parceiros faz uma mudança grande e aí desequilibra. Então, a primeira coisa é ter um diagnóstico rápido e profundo ali na hora de como é que essa pessoa funciona, de onde veio isso, qual foi o estilo dela, e conseguir encontrar a forma mais eficiente e menos dolorosa possível, mas de mexer nesses núcleos. Que é uma loucura, né? Porque eu costumo brincar. Quando um casal se encontra, não é só o casal que se encontra. A gente tem que fazer essa turma toda atrás de cada um dar certo. Exatamente. Simbolicamente. Simbolicamente. Porque sim. você tem a tua mãe falando aqui, o pai dele ali falando. Sim. E é muito interessante porque é muita gente. É verdade, é muita gente. E é um momento de você. Aquilo que. E às vezes, por exemplo, você casou com 30 anos, e o contrato, que, por exemplo, é comum as pessoas dizerem assim, não, mas foi ele que mudou, ou foi ela que mudou. Eu estou do jeito que eu casei. E nesse sentido, psicoterapia às vezes atrapalha o relacionamento. Nesse sentido positivo, de que a pessoa evolui e faz um convite para o outro evoluir. Mas, frequentemente, você fica... Um dos traços de caráter da humanidade que mais atrapalha é que a gente quer que o outro mude. E, na verdade, você não muda ninguém. Você pode mudar você mesma, mudar o seu jeito de estar naquela situação, e isso pode ajudar o outro a mudar ou não. Depende das possibilidades dele. Mas você ficar cutucando o outro para mudar e vice-versa, é uma coisa que não funciona. Então, um diagnóstico rápido é muito importante, profundo. Né, Que você. traga um impacto neles, para que eles Exatamente. parem e falem, nossa, mas eu nunca pensei nisso. Exatamente. E aquilo pode levá-los a realmente querer continuar o trabalho, porque para alguns casais eu percebo que é muito aversivo, Maria, É verdade. estarem naquele Não, é setting. muito delicado, porque você tem que saber que é muito... Se mexer ali, você tem que saber como mexer, porque você pode quebrar o cristal. Então, tem que ter muita precisão de onde mexer, onde a pessoa aguenta também que mexa. E as fantasias, né? Ah, não, ela gosta mais dele do que de mim. Não, mas ela sempre dá mais razão para ele. Eu vejo no olho dela que ela não está entendendo o que eu estou dizendo. É verdade, é Então, verdade. o papel do psicoterapeuta aí também Sim, é verdade. é extremamente delicado. Delicadíssimo. Com quem você faz aliança, quando e como. E como passar essa informação é muito importante, porque a comunicação não violenta, que está sendo falada muito hoje em dia, é muito importante numa psicoterapia, você sabe disso Marshall perfeitamente. Goldberg, né? Exato. Maravilhoso. Ele e vários outros que estão agora entrando nisso. Nossa linguagem é uma linguagem muito de guerreiros, que foi isso que a gente viveu o tempo todo. De conquista, de guerreiro, de estar por cima. E a gente não tem know-how de como falar aquilo de um jeito que não seja crítica, que não seja aversivo para o outro. Isso é uma das coisas importantes ali, né? E também abrir a sensibilidade e a compreensão para saber o que o outro está querendo.
Eu me lembro, por exemplo, de um casal que o marido, isso foi há muito tempo atrás, ah, num certo momento, ele disse, a mulher estava dizendo, olha, eu faço isso, cuido dos filhos, faço isso, faço isso. E daí, muito tempo, e ele interrompeu ela e falou assim, bom, então, tudo bem, eu te ponho mais um motorista. Ela virou para mim e falou, tá vendo como não dá para falar com ele? E ele falou, mas eu estou pondo um motorista, já pôs um monte de gente, eu estou dando. Quer dizer, ele teria que entender que não é isto que ela está pedindo. Não é essa necessidade básica emocional não atendida. E ela tinha que entender que o jeito que ela falava para ele também ia pegar na ferida dele. Era uma crítica que pegava na ferida infantil dele. E, portanto, ele fechava a porta, ele não conseguia ouvir. Então, qual é o lugar que eu poderia falar e a forma que eu poderia... e a minha atitude mudando viabiliza para que o outro também possa encontrar caminhos de encontro e de respeito, né, para aquele movimento. É muito delicado mesmo, é realmente delicadíssimo. Então, e se é delicadíssimo esse público, e família, então, quando juntam assim? 5, 6, na sua sala maravilhosa, que, gente, a Maria atende num jardim, assim, é uma sala muito linda, verdade. muito acolhedora, muito mágica. É verdade. Isso Ambiente já ajuda energeticamente. bastante. Já ajuda bastante. As pessoas costumam dizer que é como se entrasse no interior, é um pouco do sertão ali. Olha só que coisa. E às vezes chegam antes, ficam lendo, vendo coisas. Muito interessante. Tem gente que até me ajuda a fazer jardim. Então, é interessante. Também, com família, também é muito, muito importante isso, né? Quem entra... E, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem uma família que a mãe procurou terapia pela preocupação dela com o filho psicótico. Mas ela disse, ele estava tendo um surto psicótico. E isso já foi um gesto importante. Aí, em seguida, o pai do menino também veio, o marido dela. Aí ela falou, mas o que eu vou fazer aqui? Mas se não somos nós os doentes, é ele, e ele não quer vir. Eu disse, vamos fazer. Se você mudar, quem sabe isso tem aberturas para ele. Então veio um, veio outro, depois veio... Os mais saudáveis vieram e no final veio o menino. Gente, no fim a família estava toda reunida ali com um movimento inicialmente individual. Deu possibilidade para o menino, eles mudando alguns comportamentos e sendo menos crítico, por exemplo, mudando padrões de como educar e pondo limites amorosos. Isso abriu para ele falou, alguma coisa está acontecendo aqui, abriu uma possibilidade para ele. E ele saiu dessa crise psicótica, hoje é um menino que está super bem, aliás, bastante bem. Ele não fez a faculdade que o pai queria, nem nada disso, porque ele conseguiu. Um dia ele falou, eu sou um peixe não sobe escada. Mas... Olha, mas quanta sabedoria numa quanta frase, sabedoria. Né? E um dia ele chegou lá e falou assim, olha, eu sou melhor que todo mundo, eu sou Jesus Cristo. Se você... Isso na fase dura dele mesmo. Se você for discutir isso, eu não vou nem entrar. Isso ele foi sozinho nesse dia. Eu falei, não vou discutir. Pode entrar que não vou discutir isso, não. Aí nós começamos, eu falei, bom, então tá, então vamos andar como Jesus Cristo, me ensine também a andar como Jesus Cristo. E quando ele era Jesus Cristo, ele tinha uma postura de equilíbrio. Antes, ele estava todo curvado, vergado, um feto encolhido. Como Jesus Cristo, ele se erguia e virava um bípede. Né? Então, a gente foi vendo aquilo, e eu fui vendo, e nós fomos vendo, e muitas coisas aconteceram em função disso, de ele internalizar essas coisas. O que acontecia com as pernas, com o tórax, com o pescoço, com o ombro que não estava mais assim. Nós fizemos umas 3 sessões ele assim,
Depois disso, ele melhorou e ele chegou lá e disse assim: Maria, como eu sou frágil para ter que ser Jesus Cristo. Olha que sabedoria. Muito. Não é incrível? Mas, no entanto, ele naquele momento precisava ser Jesus Cristo para poder sair daquele lugar, né? Para poder sair daquele lugar. Então, teve uma função e você teve muita sensibilidade de acolher isso e ver onde ia dar. Sim, sim. Né? E deu Aquela era a ótimo realidade lugar. dele aquele dia. E todos os sintomas têm uma função positiva. Essa que é a verdade. Eu acho isso importante da gente falar. Isso é muito importante. Então, até aquilo tinha uma função. Era o único jeito que ele encontrou de ter uma identidade. Então, não é para tirar. Por exemplo, você chega com alguém que tem toque, que não consegue dormir se todos os tapetes da casa não estiverem absolutamente corretos. Se eu tivesse força de parar com aquilo, eu não deveria parar. Eu tenho que entender aquilo. Aquilo é a proteção dele. Ele tem que ter outros recursos para que aí ele mesmo consiga largar aquilo. Trocar de estratégia de enfrentamento, né? Ou de entendimento. Sim. Se conectar com a sua potência. Sim. E saber para que serve aquele comportamento disfuncional. Que função tem, que função teve. E é como se você tirar aquilo, é como tirar a bengala de quem está manco. Então, ele entender aquilo, integrar e ficar com o que é bom daquela defesa. Todas as defesas, inclusive depressão, todas as defesas, todas as coisas têm uma função positiva. Então, é preciso entender essa função positiva antes de largá-la. Transformar aquilo e encontrar novos caminhos. Isso se encontra na relação. Também no casamento, como é que eu me transformo, eu me entendo, me aceito e entendo o outro e consigo mudar de posição de tal forma que o outro facilite para que o outro mude também. Isso é super importante. Faz sentido para você? Faz muito sentido. Enquanto você falava aí, eu estava me encontrando com um conceito que eu acho muito interessante, que é o amor verdadeiro. Se é que há. Se é que não é uma construção fantasiosa, né? Mas muito do amor verdadeiro, para mim, ele acontece quando a gente consegue sair do ego. Sim. E olhar para o outro e pensar, puxa, se essa pessoa for feliz, inclusive longe de mim, eu estarei feliz por ela, porque eu amo tanto que eu quero a felicidade, acima de qualquer necessidade minha. Você está dando um exemplo de um amor verdadeiro. Não parece verdadeiro? Sim. E aí me contaram uma história, que estavam numa cerimônia lá de casamento, e o padre falava, olha, a partir de hoje, a sua preocupação nunca mais vai ser a sua felicidade. E aí ficou todo mundo assim, uai, como não, né? A gente não tem que zelar pela nossa felicidade? Não, a sua felicidade é a responsabilidade do outro, e a do outro é a sua. E se vocês fizerem esse movimento de um trabalhar pela felicidade do outro, ou nem felicidade, mas o bem-estar, sabe? Um dia a dia gostoso. O que eu posso fazer para essa pessoa que chega em casa meio aborrecida? Desaborrecer. Mesmo que eu esteja cansada. Sim, sim. Porque a contrapartida vai ser interessante. Sim, sim. Depende também do quanto disso, né? Porque, sem dúvida. Equilíbrio, sim. Quando você fala, por exemplo, sair do ego, eu diria, o ego tem uma função importante. Do egocentrismo, ir além talvez. do ego. Podemos falar assim? Podemos. Né? Ir além do ego. O ego é aquela instância sua que é a integradora entre o instinto e as regras sociais e dá um lugar de individualidade, né? Quem sou eu aqui no meio de tudo isso? Agora, o risco que nós estamos passando agora, inclusive muito fortemente, é você ficar muito prisioneiro nisso, na individualidade, e isso acontece muito por uma insegurança. Então, você tem que ficar afirmando demais a si mesmo,
porque você não tem um pouco aquilo que eu estava falando, aquela pessoa que pôde relaxar, e aí você tem um certo campo para ver o outro e para ver como é que eu posso fazer. Quer dizer, eu não destruí o ego. Eu aceitei o ego, mas vi que ele é apenas uma instância, uma possibilidade de consciência, mas eu procuro uma metaconsciência, uma consciência maior que vê também, não só eu, mas vê o outro os três, e depois ainda se evolui mais, você vê o grupo, se evoluir mais, você vê o planeta, e se evoluir mais a sua consciência, seu nível de consciência, você vê o cosmos. Então, e esse olhar pontilhado com um temperinho de generosidade? Porque é um olhar que a gente faz para o outro hipercrítico, sabe? Procurando onde ensinar. A gente tem que ensinar o tempo todo as pessoas. É uma agressividade enorme ficar ensinando as pessoas. Então, sim, para além do ego, no sentido de que, poxa, vamos transitar para lugares que não sejam só o nosso umbigo. Nosso umbigo. Né? Que você não ser só um feto que tem que sobreviver, que está aqui. Através do cordão umbilical. Você poder ver a si mesmo o suficiente para ter sido visto. Porque se a pessoa não foi vista, isso que a gente tem que entregar para ela na terapia, de alguma forma, no contato, na relação e no trabalho, ela poder recuperar aquela fase que ela não viveu, de ter sido vista. De ter sido vista. Dou um exemplo. Uma pessoa começou a fazer terapia comigo, que sou uma família muito rica, e muito cobradora nesse sentido que você está falando, e muito culpando um ao outro. Então ela era uma pessoa que chegou muito fechada e com muito medo de ser criticada, e com muita facilidade de criticar excessivamente qualquer coisa, ser muito agressivo. E aconteceu que uma das vezes, logo no comecinho, eu esqueci da terapia dela. Fiz um erro grande, atrasei muito, tal. Aí ela chegou muito agressiva, e aí eu disse a ela: você tem toda a razão, me desculpe, você tem toda a razão. Foi realmente, você já conheceu logo o meu lado doido, meu lado dos meus defeitos, você conheceu de cara, isso mesmo, puxa, espero que você possa me perdoar, é verdade. Isso foi uma coisa que abriu um mundo para ela, nunca tinha tido nenhum adulto perto dela, era uma jovem, que pudesse reconhecer o defeito dele. Era sempre ela, dava sempre um jeito de ela ser a culpada. Ah, mas veja bem, você não precisa estar reagindo tanto assim. Foi só um atraso, todo mundo atrasa. Era assim que ela seria tratada lá. Isso abriu uma possibilidade nova na relação. E, epa, existe essa possibilidade. Aí ela não precisou ficar tão no ego. Para cima de mim, ela relaxou. E é visível essa distensão. É totalmente no corpo. visível. A gente faz diagnósticos pelo corpo, assim, sim. Às vezes eu estou, por exemplo, no aeroporto e vejo passar as pessoas assim e fico vendo o que aconteceu com ela aos 3 anos de idade. Você aos consegue 7. identificar isso pela andadura, por exemplo? Sim. É muito incrível como a gente começa. Esse é o diagnóstico. E por que contemporâneo? Porque seria o do Reich, então, e aí vocês, é uma nova roupagem que o teu sócio... Sim, é uma nova, porque Reich iniciou o processo. Então, por exemplo, ele identificou que tem 7 níveis no corpo, né? Olhos, que é um dos níveis, boca. Então, quando a gente propõe uma ativação corporal, não é uma qualquer, aquela que corresponde àquela fase que foi gravada, como hoje em dia se chama trauma, naquele nível.
E você vai vendo tudo isso e você consegue ver como é que esses níveis estão conversando. Por exemplo, uma pessoa chegou à terapia muito desorganizada, deprimida, atrapalhada, e ela tinha feito um trabalho no dentista, um trabalho de um bom dentista, mas que ele tinha dissolvido. Pelo trabalho que ele fez, ele dissolveu rapidamente todas as defesas aqui do maxilar. Tinha os dentes trancados para trás, ele pôs para frente e fez lá uma opção de procedimentos que soltou. Sem ver que, por exemplo, a pessoa se segurava aqui. Olha que coisa. Estava segurando tudo. Na hora que soltou aquilo, por exemplo, ela começou a enxergar coisas que ela não enxergava. Ela segurava aqui e fechava os olhos. E não via. Não via direito. Ia passando. Soltou aqui e foi muito mais do que ela podia aguentar. Quer dizer, onde eu mexo? Qual é essa história? Né? E aí você foi organizando isso. Organizando isso aliás, nem leva muito tempo, viu? Algumas sessões já dão uma organizada importante, ele recupera um pouco isso aqui e eu começo a ajudar ele a aguentar, a ver o que ele está vendo, que antes ele não via, como proteção. Como proteção. Todos os problemas é uma proteção, né? Então, é muito interessante. Mas você estava falando de Reich, e ele identificou, por exemplo, que você tem 7 níveis corporais. Mas agora a gente sabe que são 7 níveis que correspondem às fases de vida. Então, a gente vai ver quando aconteceu o trauma, que intensidade teve o trauma, em que fase de vida. Às vezes é na passagem de uma fase para outra. Tem gente que é ruim de passagem para chuchu. Ruim de passagem. Se tem que mudar de uma coisa para outra, é um buracão que ela tem que passar, né? Porque ela teve fases. Então, por exemplo, o nascimento foi muito difícil. Então, hoje ela vem com problema no casamento, que ela está sentindo que, putz, vai morrer. E, na verdade, ela está reatualizando aquilo que foi no passado. A situação não é tão dramática como ela está pensando, que para ela está repetindo aquilo lá de trás. Então, ela tem que atualizar aqui e ver, porque senão ela cai naquilo. E aí, via psicoterapia, vai se fazendo essa conexão. Essas ligações que trazem consciência. Que trazem consciência do quando, de como foi, aí você vai vendo a história das pessoas naquele momento, os personagens, as relações, principalmente. Né? E a gente tende, por exemplo, você tende muito a casar com alguém que é parecido com a sua mãe, ou casar com alguém que é parecido com o seu pai. Então, casou com a mãe, casou com o pai, porque... E isso é uma coisa que abre perspectivas, se você entender isso, né? E dá uma abertura muito grande de você entender que, então, por exemplo, aquela coisa que está acontecendo não tem todo aquele perigo que ela está imaginando, porque aquilo foi o que aconteceu no passado e ela está atualizando. Então, ela poder chegar aqui e ver aqui e agora o que é. Então, um olhar contemporâneo para essa teoria é esse que contempla... A gente tem mais precisão, inclusive com toda a contribuição da ciência, da física quântica, da neurociência. Então, a gente pode saber quando aconteceu, onde marcou no seu corpo e que traço de caráter se originou daquela vivência. Para que serve esse traço de caráter? Ele foi eficiente naquela cena, mas agora ele não é eficiente. Ele precisa ser transformado. É na relação com o terapeuta e na relação, por exemplo, no casal, que há a possibilidade dessa transformação acontecer. Né? E é impressionante como as pessoas ficam felizes quando ela vê uma possibilidade. Tipo, dá certo? É. Vai poder dar certo? É. Tem saídas? Porque tem casais que querem tanto ficar juntos, mas que
claramente não conseguem, É verdade. mas eles querem. E aí esse é um postulado maravilhoso, porque se você tem o desejo, se tem amor, É verdade. Já é uma base importante. cara, é tudo. É tudo. Aí tem que ser o seguinte: se ele está numa crise assim, é porque uma das pessoas mudou muito e está querendo propor um novo casamento. Naquele casamento. Para isso, tem que haver transformações também do outro. Porque é uma nova proposta de casamento. É um novo contrato. É um novo contrato. Eu precisava até aqui de uma esposa que fosse que nem a minha mãe, que mandava em mim e que fazia tudo. Eu mudei, agora eu não preciso disso. Eu preciso de uma outra coisa. Eu não quero ficar na posição down. E aí eu tento, o que o mundo ensina é muito, você sai do down para ficar no up. Você fica em cima do outro. Aí a outra também não vai gostar disso. Como é que eu encontro? Às vezes eu falo para o casal, ó, vocês dois são fortes. Então não adianta um querer botar o outro por baixo, não. Ou vocês vão aprender a se respeitar e a dançar juntos, cada um no seu lugar com a sua potência, ou não vai dar certo mesmo. É uma grande transformação. Ô Maria, olha para sua câmera ali. Dá uma dica para um casal que se ama muito, mas não está conseguindo conviver. O que eles têm que fazer? Claro, além de, obviamente, procurar psicoterapia. Sim. O que é uma boa dica, assim, um bom Boa dica. insight? Interessante. Eu acho que a coragem de olhar para você, para poder avaliar se essa situação tem como você se transformar e, com isso, você ajudar o outro a se transformar. Eu acho que é importante, se você ama, você vê que você fez tudo. E isso é uma grande oportunidade de evolução para quem tem mais saúde no casal. Fazer esse convite de mudar, de transformar a si mesmo. E aí vai ver se o outro consegue acompanhar ou não. E às vezes, mesmo se amando, se não conseguir acompanhar, se não tiver condição de ir, não dá mesmo. Aí é aceitar, né? É aceitar. Né? É aquela história, você vai aceitar, ficar ali, ou sair para uma nova vida. Né? Mas antes eu acho que é importante você olhar para você, ter coragem de olhar com compaixão, com amor, muito amor, olhar para você e ver se existe alguma coisa aqui, por exemplo, por que você está sendo abusada? De onde veio isso? Você está dizendo, eu sou abusada na relação. De onde veio isso? Por que você entrou numa relação assim? O que você precisa? E aí você cuidar de você mesmo, encontrar sua força para fazer propostas diferentes. Isso vai ajudar que o outro se transforme. E possivelmente, se existe amor, é um organizador muito importante de reorganização. É isso aí. Né? Concorda? Super. Isso é muito E importante. Maria, olha só. Bom, não deu tempo de falar absolutamente nada mais do que a gente queria. Ainda faltou falar de sonhos. Gente, ela vai voltar aqui para falar de sonhos. Porque isso é um assunto muito aliás, importante. eu vou acrescentar, E eu quero você saber que está querendo, que tem amor e está muito difícil, preste atenção nos seus sonhos e comece a sonhar. Sonhar, tem que ter coragem para lembrar o sonho. Porque você sonha todas as noites, cerca de 2 horas. Antes de dormir, fala para a tua inteligência superior, para o teu eu superior, para a tua alma, para a tua consciência maior, que olha, eu quero lembrar dos sonhos. Eu quero lembrar porque eu quero me conhecer, eu quero evoluir, eu quero fazer esse caminho. Manda as mensagens aí que eu vou prestar atenção. Mas você vai vir só para falar disso. Tá bom. E vamos, como é que interpreta um sonho? Vamos mostrar para o pessoal, que né? legal, isso. Agora me conta, e agora? Me conta, tem um curso rolando? Tem um curso Vamos rolando. falar disso antes de que acabar. Bom, que bom. Como é que é isso? Mesmo. IBAR, Instituto Brasileiro de Análise Reichiana Contemporânea, é um curso de formação
para psicoterapeutas, mas também para outras profissões universitárias que queiram aprender a lidar com gente, a fazer diagnóstico, a saber como entrar. É um curso profundo e realmente eu convido quem estiver interessado em conhecer as pessoas, e principalmente psicólogos e psiquiatras. A maior parte é psicólogos e psiquiatras. Começa em agosto, dia 9. Dia 9. E como que as pessoas acham? Lá no Maria de Mello vai ter, Vai no ter. site www.mariademelo.com.br. Temos o Insta Maria_D_Melo, _ psicoterapeuta. Isso vai estar na descrição do vídeo, né? Tá bom. E também no site do IBAR, né? Que é www.institutoibar, tudo junto.com.br. Você poderia colocar. Poderia colocar, claro. Tá bom, Então, no quer dizer, Instagram. psiquiatras, psicólogos, mas se eu sou do marketing, eu quero saber um pouco mais de gente. Sim, você tem um verdadeiro. A gente faz umas entrevistas para ver se é um verdadeiro interesse, porque às vezes tem empresa, por exemplo, que me convidam vendo isso. O cara fez terapia comigo e fala: puxa, você precisa ensinar o pessoal a sacar quem é quem e tal. Precisa ser um verdadeiro desejo de se conhecer e conhecer as pessoas. Né? Sempre de e se usar no seu aprimorar, trabalho. né? E usar para o bem, Maria. E para usar para o bem. Usar para o bem, né? Meu amor, eu nem sei dizer que felicidade, que alegria foi te ter aqui. Puxa. Muito obrigada. A minha alegria também é muito grande de estar com você. Todo esse tempo que a gente tem trocado coisas preciosas. Sempre, né? De uma profundidade. Eu admiro muito. É um contato sempre profundo, embora rápido, com informações tão preciosas e tão profundas, que é uma delícia. Pois é, agora a gente precisa sair para tomar chá, baby. Obrigada, querida. Obrigada. E é isso aí. Terminamos mais um Sinapticamente. Espero que você tenha gostado desse programa. E que bom que você ficou até agora. Então, aqui temos um link da inscrição no canal. Você já sabe o que fazer. E lembra, cuida de você. Beijo.